Olá, pessoal! Começamos mais um Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga para vocês aí. E antes a gente vai fazer aquele comercialzinho rapidinho do nosso jornal impresso, que tá aí a cada 15 dias para você aí no bairro do Ipiranga, nas suas casas, no seu comércio, tá bom? E se você quiser fazer parte desse jornal impresso aqui, entre em contato conosco aí nas nossas redes sociais, tá? No direct. A gente vai dar maiores informações, valores, como participar, enfim, tá bom? Um jornal que tá a cada 15 dias aí, para você no Ipiranga, um jornal muito requisitado aí, a gente tá com 15 mil exemplares e sempre é muito bom rever o nosso jornalzinho Nova Gazeta do Ipiranga, certo? É isso aí, ó, o papo de hoje é muito legal, muito interessante, tá? É um olhar familiar para a transição, né? A gente tem aí essa visão aí dos transgêneros, né? Nessa transição de homem para mulher, de mulher para homem, e temos convidados especiais. Nós temos aqui a Pietra Ardivinho e a Andrea Ardivinho, né, que é mãe da Pietra, né, que fez recentemente a transição, e a gente vai contar toda essa história, como é importante a participação dos familiares, né, nessa construção, né, que é a transição de gênero, né? Então hoje o papo vai ser bem picante, bem quente, e primeiramente eu quero agradecer a vocês a presença de vocês, e dar uma boa noite para vocês, né, Pietra, Andrea. Boa noite. E aí, Pietra, me conta mais de você, quem é você, né? Vamos começar primeiro com a Pietra aqui, né? E falar um pouquinho, né? Você tem quantos anos, Pietra? Tenho 21 anos. 21 aninhos, né? Tenho 21 anos. E conta um pouquinho de você aí, nessa transição, desde quando você começou a se entender por mulher, como que é essa história, Sim. como é que foi, apesar que você tem 21 anos, né? É. Uma criança ainda, né? Mas em construção, né? Toda Sim. essa formulação sua, né? Conta um pouquinho pra gente, quem Sim. é a Pietra? Bom, boa noite, gente. A Pietra, ela ainda tá meio que em evolução, né? Eu acho que não só a Pietra, mas como qualquer ser humano tem o seu tempo de evolução. Então, quando se trata de transição de gênero, é um pouco mais demorado até pra gente poder se entender mesmo. Eu, desde criança, eu sabia que tinha alguma coisa que não encaixava, que tava faltando. Como, por exemplo, eu nunca consegui fazer xixi em pé. Quando eu ia à praia ou algum parque aquático, eu nunca consegui ficar sem camiseta. Desde criança, eu sempre me incomodei de mostrar essa região do meu corpo e não tinha nada. E aí eu cresci com essa coisa, Com essa sensação, com essa né? Que sensação de que tava estranha, faltando né? alguma coisa. E aí eu via minhas irmãs com cabelo grande, eu queria deixar o meu também, só que o meu eu tinha que cortar. E, enfim, questão de brinquedo, de roupa, de amizade, de tudo mesmo. E aí, conforme eu fui crescendo, eu sou ginasta, né? Treinei com a seleção brasileira, depois eu fui cheerleading e depois eu também fiz o circo. E no circo, eu conheci muita gente, porque o circo me abriu porta pra dança, teatro, nananã. E aí eu conheci muita gente e vi que eu não era louca, entendeu? Eu tinha ali realmente alguma coisa, tinha uma explicação para aquilo que eu sentia. E eu tenho uma tia, que ela não mora hoje no Brasil. Na época também ela já não morava, e isso foi na pandemia, em 2020. E aí eu resolvi conversar com ela, porque ela é lésbica. E eu conversei com ela, eu falei, tia, eu não sei o que fazer, tipo, parece que falta alguma coisa e eu não tô entendendo, não tô sabendo achar o que que é. E nisso eu já tava com meu cabelo um pouquinho maior. E eu já tinha descoberto essa paixão por usar roupas femininas. Isso com quantos anos? Eu tinha 16. 16. 16 anos. Mas até os 16 anos, você tinha essa dúvida, né? Porque é legal Sim. a gente estar falando isso, Pietra. Eu também sou gay, né? Aham. Desde quando eu me entendo por gente, eu sou gay Sim. também, né? Nunca tive atração por meu sexo oposto, Uhum. né? Porém, eu nunca tive essa vontade de ser mulher. De Né? transicionar. Então é muito importante que a gente fale aqui, porque existem vários, né? Sim. Vários jeitos, o que eu posso dizer? Jeito, É gênero, que né? o que Gênero, as né? pessoas têm que saber diferenciar qual câmera que pode Não, olhar? pode falar aqui comigo, Tá pra normal. você? O que as pessoas têm que saber diferenciar é gênero e sexualidade. Porque Sexualidade porque eu- aquilo que a pessoa se atrai, tá. entendeu? E gênero é aquilo que a pessoa é, como a pessoa se sente. É muito esclarecedor essa sua parte, porque eu nunca tive essa vontade de ser mulher, né? Sim. Porém, eu gostava de homem.
Sim. né? Então, desde criança... É porque gostar de homem não tem nada a ver com o gênero. É Sim, isso que eu falo, sim, tipo, a sim. sexualidade, Sim, ela não é a base do por isso que a gênero, gente está se entendeu? explicando aqui, Sim, nessas questões de gênero, né? No caso, sim, né? Tal. É, conheço vocês há muitos anos, você praticamente vi você nascer, né? Com a sim, sua mãe, conheço a minha amizade com a sua mãe, que a gente tem mais de 30, 40 anos de amizade aqui. Mas eu sempre achei você mais sempre diferente, né? Até falava com a sim, Andréia vai falar daqui a pouco, uma Andréia super, super evoluída, uma pessoa super para frente, uma pessoa, né, atualizada, né? Uma demais. pessoa muito, muito querida. E isso faz muita importância no Muita. crescimento, que também a gente vai falar sobre esse assunto ainda hoje, Aham. né? Mas é muito importante que as pessoas se atentem ao que a gente está falando, a esses detalhezinhos, porque o gênero é aquilo que você está falando, né? É você não aceitar o que você é, não é isso? É, não, Porque eu me não. aceitava como eu era, porém só não gostava de mulher. Então, qual era o meu plano? E naquela época era muito mais difícil do que hoje, Sim. né? É que na verdade não é uma questão de se aceitar, é uma questão de não entender. De não Não entender. entender o Se que identificar, falta. né? É, Não se se identificar, identificar. sim. Não, tipo assim, você se olhar no espelho e você não entender, você não é aquilo, entendeu? Uma bagunça geral na Uma cabeça, né? bagunça mental, E aí, exatamente, uma bagunça. Andréia, você como mãe, né? Uhum. Quando quando que você percebeu que a sua filha era diferente que a sociedade esperava? Até que você esperava, né? Porque a gente tem Sim. um filho homem, a gente acha que ele é homem, né? Sim. Tem uma filha mulher, a gente vai achar que é mulher. É. É normal, Sim. ok. Mas nesse momento que você descobriu, né, que a sua filha porque mãe é mãe, né? Mãe, pai, né? Eles têm essa percepção já quando é pequeno, quando nasce, né? Sim. E quando você, Andréia, boa noite, querida. Boa Quando você noite. percebeu que a Pietra era Que é algo diferente? diferente. Boa noite a todos. Primeiro, um prazerzão estar aqui junto com você, meu amigo de tantos anos, tão querido. Muito obrigada pelo Eu convite. quem agradeço. Ainda mais para falar de um assunto que tem uma relevância tão grande, né? E as pessoas banalizam. Então, é muito importante. Eu queria te agradecer por essa oportunidade, inclusive. E parabéns pelo assunto, tá? Obrigado. Assim, eu sentia que sim, tinha algo diferente. E muita gente falava pra mim, Andréa, a gente sempre trata como ela se identifica agora como uma menina e tem o nome Pietra, então a gente, independente do passado, a gente continua falando Pietra, né? Então, na época não falavam o nome Pietra, falavam o nome de batismo, que é uma coisa que também a gente geralmente não fala, a não ser que a própria pessoa queira falar, né? Isso é muito importante. Então, na época, falavam o outro nome, porém, vou me referir como Petra, tá? Tá. Aí falavam, André, você não acha que a Petra tem alguma coisa diferente? A Petra vai ser gay. A Petra vai ser... É bicha, é viado, é gay, né? Isso. Né? Vai Aqueles ser deboches, né? Das muitos pessoas, né? deboches, muitas coisas. Não que me Fora ofendesse. preconceito, que eu cresci Sim. sofrendo. Nós vamos falar muito ainda hoje sobre isso. Não que eu me ofendesse, porque acho que as pessoas às vezes achavam, ai, desculpa, mas eu acho, não precisa ser desculpa, porque se for, vai ser bem-vindo, porque pra mim, é que nem eu falo, eu gerei uma vida, eu não gerei um gênero, nenhum sexo. Mas você, lá no seu índice, já Então, tinha essa percepção. Eu tinha uma percepção de que era algo diferente, agora é que é o negócio. Mesmo porque você já tinha uma filha mulher, né? Não, você não tinha Não, ainda, não, depois não tinha, já veio depois uma que eu outra. tive a Giovana. Sim. Mas eu senti, assim, alguma coisa diferente, cheguei até uma vez a conversar com você, perguntar algumas coisas, eu enfim. lembro. Mas pra mim, o engraçado era, eu falava, gente, eu não sinto que tudo bem eu falar ele? Que ele é gay. Eu não sentia que ele seria Fosse gay, gay, né? mas eu sentia que tinha alguma coisa mais delicada. Olha que estranho. E no final das contas, a gente até brinca falando que todo mundo errou e quem acertou fui eu. Sim. Porque no no final fundo, foi mesmo, nunca né? foi gay. Ela era realmente uma menina num corpo de um menino. E as pessoas banalizam isso achando que é frescura ou que é modinha, e não é. É a pessoa se olhar e não se identificar. Mas eu não me identifico nesse corpo que eu estou. Então, a gente sentia, assim, uma diferença de comportamento, mas era um comportamento que, assim, não me levou a achar que seria gay, mas que tinha alguma diferença em relação a ser mais masculino, no caso, entendeu? Então, essas foram um pouco das diferenças que eu senti. Certo. E como foi lidar com essa percepção inicialmente? Como Sim. foi lidar com isso? Foi muito tranquilo. Assim, inacreditavelmente, pra mim, foi uma coisa
em relação se fosse gay ou não. Eu né? acho que poderia ter sido um pouco mais tranquilo. É porque Não em relação à transição, filha. Em relação a saber que poderia ser ou gay ou alguma coisa, não é isso? Sim. Ah, então, tá. Então, assim, nesse sentido, pra mim foi tranquilo. Né? Lógico, mesmo assim já começa uma preocupaçãozinha. A conversa, hein? Você e o seu esposo, né? O Sim, pai da Pietra, né? sim. Como foi essa dentro de casa ali, né? Teve Sim, esse assunto, foi direto com a teve. filha, foi direto com o marido, Teve, com porque o pai, assim, como é que foi? a Pietra tem um pai biológico, Sim. ele era um pouco mais difícil na aceitação Um pouco não, ele sempre foi bem difícil comigo. e tivemos. Eu amo meu pai, gente, eu amo meu pai, mas ele Foi muito difícil. ele foi um dos maiores traumas, assim, Que é importante a gente falar sobre isso, lógico, né? foi muito Mas difícil. o seu esposo, que também tem uma Isso. relação como pai também Não, com a sim, aí eu Pietra, tenho, Assim, né? Com muito, certeza. Né? Eu tenho meu pai biológico, mas eu também tenho o meu pai do coração. E nessa Entendeu? relação, porque o pai é aquele que tá dentro de casa, lógico que o pai tem os pais Sim. biológicos, né, que ajudam, tal, Sim, mas claro. o pai meio presente é aquele que tá presente, né, dia a dia, né, Exatamente. que, né, Super, poxa, que super. tá ali, E né. partiu muito dele, inclusive, uma conversa que ele chamou ela pra Sim. ter. Vem aqui, vamos conversar. O que E tá eu acho acontecendo? que eu tinha uns 8 anos e eu lembro dessa conversa até hoje, como se ela tivesse sido, tipo, ontem. Assim, é bizarro. Bacana, né? É. E isso é muito importante pro crescimento, né? Muito, Né? muito. É, É que é o porque que eu eu acho que o falo, apoio- a minha família, ela sempre foi muito acolhedora. Então, eu sempre soube que o momento que eu fosse chegar neles, eu fosse falar, gente, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou qualquer coisa, a gente ia conversar e ia tá tudo bem. Então, esse acolhimento eu sempre tive da minha família. Só que aquele medo disfórico por trás de tudo é o que impactava. Então, entendeu? Pietra, mas assim, eu acho que é muito importante esse acolhimento familiar, não é? Muito. Né? Total. Não é? Você Completamente. como Eu Total. mesma, uma mulher eu hoje, trans, como mulher trans, né? Você é uma eu inspiração tenho para 5 muitas anos, pessoas. eu tenho 5 anos de transição, sou influenciadora digital. O meu conteúdo na internet desde 2020 é a minha transição de gênero. E por ter essa vida hoje relacionada à internet com a transição de gênero, eu conheci inúmeras seguidoras e seguidores também, porque eu tenho vários seguidores que são homens trans, assim como tenho muitas amigas hoje em dia também, que eu vejo o quanto a falta da família, a falta da base familiar faz diferença. É por isso que eu falo, né? É tão importante, a gente vai colocar o arroba seu aqui do seu Instagram, depois da Andréa também, se quiser, porque é Sim. importante, às vezes, as pessoas ter esse seu... como Essa que eu posso dizer? consciência. Essa consciência e essa história de vida, Sim. né? Porque não é todo mundo que tem Sim. essa sorte. Não. Né? Mas Não é todo mundo que tem uma família que acolhe inicialmente. exatamente. Sim. Geralmente a família, a primeira coisa que a família faz é rejeitar, é até aquele Esconder. preconceito Aham. próprio dentro de casa. Exato. E aí a pessoa que tá nessa relação, no caso da Pietra, vai pra rua, vai embora, sai de casa, acha que é autossuficiente, Exatamente. e aí tem que fazer pornografia. tem que Não, fazer... na verdade, né? Tem umas na verdade situações não é assim, achar que é autossuficiente. É que assim, a maioria, isso acontece há muitos e muitos anos, e hoje, por mais que esse assunto seja um pouco mais falado, ele ainda não mudou tanto. Existe tá? muito preconceito, Existe né? muito ainda. Então, essa questão das meninas que saem de casa não é porque elas se acham autossuficientes. Não é. É porque elas chegam na família, e isso eu falo porque eu já vi de amigas minhas, de seguidoras, eu já presenciei, e foram casos péssimos. Chega na família e fala, olha, eu não sou fulano, eu sou fulana, eu sou uma menina e eu gostaria muito de ter o apoio de vocês. Isso, sei lá, com 16, 17 anos. O que a família faz? Não aceita porque quer mandar pra igreja e expulsa de casa. Beleza, o que a menina vai fazer? Ela vai procurar um canto pra ela, porque ela precisa manter, ela precisa seguir a vida dela. Aí ela vai num posto, ela vai num shopping, ela vai onde ela tiver que ir pra procurar um emprego. E não consegue, Quem que né? dá emprego pra pessoas trans? Ninguém dá emprego pras pessoas trans. E podemos falar com Então, propriedade. eu já passei muito por isso. Então, onde elas acabam caindo? Na prostituição. Prostituição. Que é uma Porque pena, todo né? mundo Que é precisa uma ganhar o pena, seu né? dinheiro. Porque assim, eu só queria deixar um adendo assim, que isso foi na questão até de talvez ser gay. Mas quando a gente, na verdade, percebeu que ela ia realmente para uma novidade caminho, pra gente, que seria a questão de transgênero, da qual a gente não tinha praticamente informação nenhuma,
Aí, isso me chocou um pouco. O que é muito louco, porque me veio aqui na cabeça agora. Adoro esse papo, assim. Sim. Olha, Me veio na minha Mas cabeça é. agora. Eu acho que mais ou menos 1 ano e pouquinho antes de eu transicionar, a minha mãe tava fissurada em ver Sim. um reality de uma menina trans chamada Jess, onde a minha mãe acompanhou a vida inteira da menina, incluindo a cirurgia que hoje eu também fiz. sério. E sem eu imaginar que ela pudesse É. se identificar como E aí, uma já entrando nesse menina trans. nicho aí, como foi o seu processo de transição? Fala um pouco pra gente desse processo. Sei que a gente tá. Meu, a gente tem Então, muito assunto. É. Mas né, Não, a gente fala de tudo. É, vamos e lá. não, e é legal, as pessoas vão, Sim. vão se identificar assistindo esse Sim. programa, né? Vão se questionar, né? Os pais vão estar olhando Sim. esse programa e de Sim. repente é uma luz que está faltando Exato. para esse ramo, para esse cunho familiar, né? Sim. Que é tão importante como a gente está dizendo aqui, né? Então, como é que Sim, foi é verdade. esse processo de transição? Foi um processo. Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. E não é fácil pra ninguém. Nem pra família, nem pra gente. É Você um conseguiu processo fazer muito isso aí pelo complicado. SUS? Foi particular? Como é A que foi? transição que você fala é a cirurgia ou a transição em si? Nos dois, né? Tá. Porque a transição mesmo. A gente pode começar pela transição em A relação transição. da hormonal. É porque hoje em dia, né, ser trans, né, não precisa ser necessariamente operada, né? Não. É, Não. né? Mas Porque nunca antigamente precisou, é porque tinha é essa muito... sigla, né? Não. Depois a gente vai falar sobre sigla, porque assim, gente, Sim. eu como gay também, eu acho uma LGBTQIAPN+. besteira. Eu acho É besteira. muito. Ai. É, a Sabe? gente se Q, perde um I, pouco. H, I, J, daqui a pouco tem até o Z, né? Gente, né? perdão aqui, eu- mas vocês que me seguem, vocês sabem que eu não apoio. não, tudo eu isso sou de muito sigla. criticado, sabe? Sim. Pedro, quando Eu falo também isso. sou, eu também Não, sou. você Essa como coisa gay, de não você- binário, não, essa sabe? coisa de não... Mas enfim, É. vamos lá. Mas vamos lá. depois a gente Transi- chega lá. Então, é como eu tava falando no começo, eu tive aquela conversa com a minha tia sobre não me sentir, tá faltando alguma coisa ali na minha identidade. E aí ela falou pra mim, é isso, ela morando lá na França, a gente falando pelo FaceTime. Ela falou, Fulaninho, se olha no espelho e se imagina com cabelo, se imagina com peito, do jeito que você quer, usando um vestido, vê se é isso que você quer. Aí eu fui e fiz. Tive a resposta na hora. Você nunca pegou a roupa Tive da a sua resposta. mãe antes dessa transição, desse pensamento? Nunca. Pegou uma saia, Nunca. uma blusa, um batom? Não. Legal. Nunca, nunca, nunca. Tá. Porque eu sempre tentei seguir aquilo que... Você achava Como que que- era é, normal, é, né? Eu O que é sempre normal tentei hoje, seguir né? aquilo, entendeu? Óbvio, eu tava na minha casa, eu tenho... Sempre morei, né? Com a minha família aqui. Então, era convívio direto com as mulheres, minha mãe e a minha irmã. Então eu via salto, via bota, via não sei o que, A Maria estuquinha. Chiquinha. Porque desde A criança. Paquita, né? Não, eu Não, sou sim, eu não a maior fã da Xuxa. Sim. Ela foi Eu no sou a show da maior Xuxa de fã da Paquita. Xuxa. E eu nem tinha transicionado. É. Eu sou a maior fã da Xuxa. E eu cresci com o meu maior sonho da vida de poder ter o meu cabelo longo pra eu poder fazer as duas chiquinhas. E hoje, onde eu vou que eu posso fazer esse cabelo, eu faço as duas chiquinhas. Entendeu? Então, tipo, Chiquinha, Xuxinha, os Bergatinho. Enfim. Aí, beleza. Eu fiz essa questão de me olhar no espelho e tentar me ver como eu queria, né? Essa questão de explorar mesmo, me explorar. E aí foi onde eu comecei a pesquisar bastante. Pesquisei vários hormônios, pesquisei muita coisa. A pandemia foi a época que eu acabei entrando pra internet também. Então, ali eu conheci também muita gente do meio, né? E é o que me abriu mais portas pra pesquisa. Porque, gente, isso não é brincadeira, viu? Tem que pesquisar, tem que fazer tudo certinho, Passar com porque endócrino, é tudo bem perigoso. terapia é muito importante. Não, e aí os hormônios são muito perigosos, né? Sim. Você tem que ter um conhecimento, né, Muito, médico, muito, né? muito. Enfim, Então, né? como tava na pandemia, eu acabei tomando sozinha, por conta própria. Obviamente, falei com os meus... Antes... Antes foi assim, quando a gente teve essa conversa, porque foi assim, eu meio que descobri que ela tinha se entendido como menina por uma postagem Twitter. dela no Ai, Twitter. que coisa! E eu olhei, eu falei, como assim? Me identifico? E liguei pra ela na É que hora, eu porque fiz um vídeo, tipo assim, com fotos minhas de antes, tipo, ai, cabelinho cortado, nem tinha feito nada ainda.
Mas de criança e, tipo, fotos minhas atuais daquela época, entendeu? Que eu já tava com meu cabelo maior, igual eu falei, tipo, dançando e tudo mais. Então, aí deixa Aí eu eu postei continuar. no Twitter, Aí, vou falar a legenda. Ah, legenda. Aí, postei no Twitter e escrevi na legenda. Se havia um menino em mim, hoje eu matei. Aí a minha mãe viu e me ligou. E eu tava na minha avó. Doida, né? Não. Dona Andréia, né? Não, Doida, né? Como Aí- assim? exatamente. Como? Como assim? Que é isso? Peraí. Até porque você é super parceira dela, né? Muito, Essas muito. questões, né? Não, Quer dizer, super. pra ela, É que é sobre isso que eu falei. A transição, entender a transição também não é só uma parte da família, é uma parte pra gente pra também. gente. Porque nem eu entendi o que tava acontecendo, entendeu? Você não deixa eu falar, tá vendo? Desculpa. Aí eu começo a ficar brava. Hum. Então, assim, e aquilo me assustou um pouco, porque eu falei, como assim? Porque até então era pra todo mundo, era muito novo isso. É. E aí a gente Primeira começou a travesti da conversar. família. E ela começou a me explicar, e eu falei, não, a gente precisa conversar sobre isso, eu preciso entender melhor. Porque isso é muito complexo, não é tão simples como parece, né? Por isso que eu falo, você acha que ela, sabendo que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, mulheres trans no mundo, você acha que é isso que ela gostaria de ter para ela? Não. Então é uma coisa muito séria, a gente vai conversar. E aí eu fiquei sabendo dos hormônios, fiquei sabendo de tudo, e eu já marquei endócrino, já marquei terapia, e a gente começou a conversar sobre isso. E também virou um pouco de bagunça na minha cabeça. Porque até então eu tinha um menino lindo, Sempre foi. lindo, Verdade. você lembra disso? Lindo, ginasta, forte, sabe? Você via aquele ginasta que você fala, como que não tem como virar uma menina esse menino, sabe? Maravilhoso. E é aquilo que você falou, nasceu um menino, sair da maternidade com o menino e de repente não ver, começar a passar, não ver mais essa imagem de menino e começar a ver uma menina é muito louco para uma mãe, tá? Então assim, não é mil maravilhas, mas tudo passa. Isso é importante. Eu acho que também Mas- tá tudo bem também, Não, né? Eu acho Tá que... tudo bem, tudo mas bem, é porque- importante. Não, é importante, mas assim, hoje em dia, né, eu acredito, né, que você receber que o seu filho é gay ou quer ser trans, né, é um pouco mais... Só cuidado com essa frase. Não é quer ser. É É ser se trans, né? identificar. Eu ainda, identificar. eu peço até desculpa para você, Não, não, por- imagina. por toda a classe, Imagina, é lógico. que eu ainda, eu sou tão desligado com relação a isso, porque Mas sabe por que isso é que eu sou muito desligado? normal. Sim. Mas sabe por que Muito que eu sou normal. desligado? Porque para mim tá tudo bem. Sim. Eu aceito você do jeito que você é, Sim. eu aceito o gay do jeito que ele é, eu aceito a sapatão do jeito que ela Isso, é, né? aham. Aquela que fez a transição, que era mulher, Sim. e virou homem, tirou Sim. o peito, né, tal, Sim. tal. Aceito todo mundo. Lógico, Né? mas tem que Hoje aceitar eu tenho mesmo. amigas hoje que são avós, né? E que estão casadas com mulheres. E tá Sim. tudo bem. Como que pode ser uma senhora dessa casada com uma mulher e tem filho, tem neto? E tá tudo bem. Você entendeu? Então acho que as pessoas tinham que se olhar um pouco mais para si do que olhar para o Sim. próximo. Exatamente. Então você me desculpa esse pedaço que eu falei aí de querer Não, ser, mas mas você tá aqui para ensinar a gente. Não, mas Justamente sobre eu errei isso. muito. O que eu sei hoje, eu aprendi errando também. Sim. Sim. E isso faz parte. Eu também. E pra Até gente, eu. assim, até pra gente que tá passando por essa transição, a gente também acaba aprendendo. A gente ainda tem coisas E que a gente vai como mãe, aprender. como você acompanhou esse processo? Como você teve esse processo? Acredito que junto, né? Ali, né? No seu caso, sim, mas como é que sim. foi para você? Me preocupando, em primeiro lugar, nas agressões que ela poderia sofrer. Em Deus o livre, perder minha filha por conta da transfobia, né? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Primeira, assim, em relação a se identificar como, se entender como uma mulher trans. Outra coisa foi a questão dos hormônios e a questão da terapia dela. Isso é muito importante, foi uma coisa também que me pegou muito. Os pronomes e não chamar mais pelo outro nome, chamar pelo nome feminino, acho que de toda a família eu Que fui também a aqui gente mais... escolheu junto. Foi muito louco também, que ela Foi. pensou no nome, eu pensei, nós falamos junto e foi o mesmo nome, Pietra, Foi. né? Então, pra mim foi um pouco mais difícil pela preocupação mesmo. Como assim? Até que ponto ela vai continuar achando isso? E depois, na questão... E aí ela foi retificada. Retificada é mudar todos os documentos.
pro nome que até então era social, agora é nome Próprio, né? próprio mesmo, não tem mais nome social, ela já é E retificada. gênero feminino também. E gênero também feminino. E o outro passo que seria um pouco mais difícil para mim seria a cirurgia de redesignação, que é a de mudança de sexo. Por quê? Não pela mudança, não porque ela se transformaria sim em uma menina. Mas só uma dúvida minha aqui, Sim. né? Só eu abrir um parênteses aqui. O seu gênero, né, em documento, tal, como gênero feminino e masculino, tal, ele é posto dentro do documento sem a operação ou precisa fazer operação para você ter esse... Não. precisa. É porque é sobre isso Porque que eu uma ia coisa, falar. nome social é uma coisa, e, Não, né, o nome próprio, com É quando gênero a pessoa não é próprio. retificada, ela tem um nome antes a social. sociedade criou essa coisa na cabeça de todo mundo e realmente pegou. De que a mulher trans é aquela que é operada e a travesti é aquela que não quer operar. Tá. Isso não existe. Mulher trans e travesti é a mesma A mesma coisa. coisa. Mas isso é agora, Sendo depois de operada. um bom Não, tempo, né? sempre foi. Sendo operada ou não operada. Ah, Trans e travesti é a mesma coisa. tá. É porque a travesti criaram muito aquela imagem marginalizada de Mas travesti. no documento pode ser colocado feminino? Sim. Mesmo lá no... Ah, Tanto Sim. que ela foi retificada antes legal. da cirurgia. Sim. Ah, legal. Entendeu? Legal, legal saber disso. Sim. E aí, depois veio a questão da cirurgia, que pra mim era o que pegava um pouco mais. Por medo do quê? De que ela se arrependesse lá na frente. Esse era o meu único medo. Não, tinha outro também. Você tinha medo porque é uma cirurgia muito complicada. Não, sim, mas qualquer outro medo, eu não lembro. Esse, você tinha medo de eu fazer a cirurgia. Não. Porque é uma cirurgia muito Sim, complicada. é uma cirurgia de Não é uma risco. cirurgia... então. Pra você ter uma ideia, ela levou mais de 400 pontos. Ela ficou quase 10 horas em sala de cirurgia. Até onde nós sabemos, ela foi a primeira menina trans a fazer uma cirurgia de redesignação no Hospital São Luís. Então, era novidade, inclusive, para a equipe médica, a equipe dos enfermeiros. Eu só não reoperei por conta da minha mãe. Porque os médicos não sabiam cuidar, tipo, eles não sabiam. Não tô falando mal também. Médico não, As enfermeiras. Porque era... Mas novidade, né? era novidade. E aí eu tive algumas complicações na minha cirurgia e eu só não reoperei por conta da minha mãe. Tá. que eu criei uma coragem, assim, que o sangue pra Foi. mim foi o menor dos problemas. E Eu com 1,60. É que eu sou baixa, mas ela é menor que eu. Eu tenho 1,60, ela tem 1,50. E essa 1,55! 1,55. Para! Darlan vai ficar me zoando E ela simplesmente me carregou pra cima e pra baixo naquele hospital, me dando banho. Gente, eu com, assim, os curativos. É. não tinha força pra respirar. Mas tá tudo bem. Não, Não, tudo hoje em perfeito. dia, graças a Não Deus. precisa fazer a outra cirurgia. Não. Que outra Que cirurgia? você falou que você queria fazer uma outra cirurgia pra arrumar alguma coisa ou não? Você fez a cirurgia, você queria fazer Não, uma... não. Ah, Assim que eu. No primeiro dia, assim Ah. que eu voltei da sala cirúrgica, que eu acordei na anestesia, fui pro tá. quarto, eu tive umas complicações pelas enfermeiras não saberem com que elas estavam lidando e não conseguirem Mas mexer foi comigo. sanado ali tudo, né? Sim. Sim, Ah, e tá. aí eu tive umas complicações por conta disso e a minha mãe teve que tomar a frente. Caso a minha mãe não tivesse tomado a frente, no mesmo dia eu teria que ter voltado pra sala de cirurgia. Entendi. Entendeu? É a importância da família, né? Entendeu? Sim. Ficou Essa lá questão, 7 né? dias trancada comigo, sem ver nada. Fiquei Tá 7 certo. dias internada lá com Ô, ela. Pietra, fala pra mim, que tipo de preconceito você já enfrentou nesses seus 21 anos, né? Antes da transição, né? E depois da transição, se a transição ajudou você a ser diferente, como você foi tratada depois. Você sente que você, depois da transição, você é bem mais tratado do que antes? Como é que é? Que tipo de preconceito você já sofreu? E se você, depois da transição, né, da cirurgia, da designação, Sim. você acha que as pessoas te enxergam de outros olhos por causa da cirurgia ou não? Fala pra mim. É um assunto que abre porta para vários outros. Bom, desde criança, né, eu cresci sofrendo preconceito como homofobia, vindo por pessoas eu não vou falar da minha família porque Que é normal né? também, Enfim. né? por parentes, entendeu? Cresci sofrendo homofobia por parentes e por alguns familiares também, como meu pai biológico, meu pai e minha família. O que foi bem complicado, né?
Não é legal a gente crescer sem a gente se entender e ainda com aquele turbilhão de coisa De em volta da coisa, imagino. gente. A minha primeira homofobia grave que eu sofri, eu acho que eu tinha uns 5 anos, 4, 5 anos. Eu tava no prezinho e tinha um menino que ele simplesmente encucava comigo. E eu lembro dele com 4, 5 anos me chamando de viado, me chamando disso, daquilo. E eu tava, tipo, num escorregador. Lá em cima, você deve lembrar disso, né? Não tem como esquecer. Tava no escorregador. Aí, no que eu fui descer pra escorregar, esse menino me empurrou. Eu caí de lá de cima do escorregador e bati a testa na quina. E era um escorregador de ferro, tanto que eu tenho a marca aqui até hoje dos pontos. E, enfim. E escola foi uma fase bem complicada pra mim, né? Preconceito de todos os lados, daquela coisa do... Ai, eu não posso estar no banheiro com as minhas amigas. E aí tem a filinhazinha pro recreio. E eu não posso ficar na fila das meninas, eu tenho que ficar na fila dos meninos. E aí eu ouço os alunos, tipo, fazendo bullying comigo. Sim. E alguns professores mesmo falando, que eu já ouvi muita coisa de professor, desde criança. Tipo, ai, você quer ser menina? Ai, você não tá na fila de menina? Ai, você gosta de menino pra tá aí? E, gente, eu era uma criança, entendeu? Melhorem. Então, assim, Você acha que a sociedade ela está preparada? Professores, eu digo sociedade como um todo. Professores, olha, Darlan, uma diretores, coisa que eu posso falar é que, assim, hoje donos de as coisas empresa, parecem né? que hoje as coisas estão melhores, porque o assunto, ele tá sendo mais falado. Mas não é porque o assunto tá sendo mais falado que as coisas vão mudar do dia pra noite. Sim. É muito velado, Porque não vai. tá? Eu É me não lembro, vai. eu me lembro, eu me Tem lembro. muita gente disfarça muito preconceito, É isso. Mete o entendeu? louco, né? Mete o Inclusive louco, em né? escola. Finge que aceita e não Escola aceita. Falando em escola, sobre péssimo. preconceito em escola, eu não me lembro quando foi, que dia que foi, que ano que foi, mas eu lembro que teve um TTT com vocês com a diretora da escola, que chamou Teve. ela de homem, de não sei o quê, né? Foi. Foi. E aí, daqui a pouco, teve na rede social, eu vi a mãe louca na secretaria, vi a Andréia defendendo a filha, Sim. e achei aquilo incrível, Mas sabe porque por quê, é Dani? isso, a gente tem que Tem, mas mostrar, sabe- mas- mostrar, né? E Sim. alertar as pessoas. Mas não é? aquilo eu fiz, não foi só pela Pietra. E eu deixei bem claro isso. Porque a gente já tinha um histórico falando sobre o caso, já tá tudo resolvido, enfim. Tivemos histórico já com a pessoa envolvida por N outras complicações, em questão de tratamento com os pais, tratamento com E os não alunos. só com a gente, tá? Não, com os pais. Sim. Tratamento com os alunos. Uma pessoa que você vê que vai trabalhar infeliz, ela não te trata bem, ela não é educada. E naquele dia, foram fatores que se juntaram que fizeram que eu fosse até lá, inclusive com a calça do pijama, tá? Porque era véspera de feriado, alguma coisa assim. Não, tinha voltado a pandemia. Não, As aulas voltado tinham da pandemia. da pandemia. Ok. E eu falei pra ela, ai mãe, mas não vai ninguém. Eu falei, vá. De repente vai ter alguma coisa, eu não sei, vai. Ela foi. Chegou lá, me ligou, mãe, não tem ninguém. Ela me fez um vídeo, não tinha ninguém. Só eu, assim, E ela tinha 17. E todo mundo me conhecia, porque eu sempre fui muito participativa na escola. Sempre, mesmo porque eu também tinha a Giovana lá. E eu liguei na direção, falei com ela e eu tomei um remédio pro problema que eu tenho, né? De fibromialgia e tal. E eu liguei e falei, oi, tudo bem? Ela já me conhecia, tá? De anos e anos. Eu falei, você pode liberar, por favor, pra ela vir embora, pra eu não ter que ir aí, que eu tomei um remédio e tal. E eu morava muito perto. E primeiro que ela me tratou muito mal, e ela falou que não ia liberar, e que se eu quisesse que eu fosse lá, que ninguém mandou eu mandar ela pra escola. E enfim, e foi muito grosseira comigo e desligou o telefone na minha cara. Imagina. Você já me conhece, você imagina. Eu cheguei lá, acho que em 2 minutos, né? Só coloquei Nossa, uma juro. blusa. E aí, onde eu fui falar com ela, ela saiu andando, não quis falar comigo, enfim, um monte de coisa. E até que se chegou àquele nível, que ela já destratava a Pietra, muito preconceituosa, sim, e onde ela foi, chamou de rapaz e tal. E eu falava, você tá E vendo me um mandou homem? calar a boca, Mandou calar né, a boca, amor? e foi super, super indelicada, mal educada, enfim. Então, por isso, e aí eu falei, eu não estou fazendo só pela minha filha, eu estou falando por todos os outros alunos que são trans e são gays aqui, você maltrata, as pessoas maltratam. Porque ela tem uma base familiar. Ela é uma pessoa que ela tem muito conhecimento.
Ela tem uma certa cultura. E muitas pessoas não têm, Darlan. Porque não adianta. Se a pessoa não tiver isso da base familiar, para ela achar na rua é muito mais difícil, tá? Então, às vezes, na escola, ela encontra uma tia que conversa com ela, que dá uma atenção para ela, que de repente o pai, a mãe, a tia não dá, né? De repente, chegando na escola, ela recebe um carinho que ela não tem dentro da própria casa. Então, isso é muito importante, isso em relação à escola, não só em falar sobre o assunto, explicar sobre o assunto, como acolher. Porque às vezes a pessoa não vê a hora de ir para a escola para ser acolhida. E que nem a Petra falou, eu fazia live também, eu era streamer no TikTok. E eu falava para as pessoas, gente, não julguem as pessoas. Muitas vão para o caminho da prostituição porque elas precisam comer, pagar aluguel, se vestir. E quando elas não têm, porque foram colocadas para fora de casa, elas têm que tentar abraçar a primeira coisa que aparece. E sair dessa posição é muito difícil. Eu É conheço muito várias difícil. também amigas minhas que É muito começaram difícil. assim, foram para prostituição porque precisava se sobreviver. E para Sim. sair da prostituição é um caos. Pra Sim. sair dessa prostituição, Porque né? elas tentam. A Pietra, inclusive, tentou vários lugares. E quando ficavam... Teve uma que foi descarada, assim. Ela entrou para trabalhar numa loja e foi super aceita. Já começou, primeiro dia. E a moça foi olhar o Instagram dela e viu que ela era uma menina trans. Ela pediu pra Pietra ir embora. Eu esqueci que eu tinha mais uma entrevista para fazer. Eu vou fazer essa entrevista e te ligo mais tarde. Que chato, né? Passou o dia, eu falei pra ela, dá uma Eu já tinha ligada. vendido umas 4 botas. Sim. A minha vontade é voltar lá e arrebentar aquela loja. E aí Calma. ela ligou, falou, não, nem foi com ela, falou com uma outra pessoa. Não precisa mais, ficamos com a outra garota. Então, gente, existe muito preconceito velado, tá? As pessoas fingem que aceitam para não serem, assim, criticadas. Mas elas não aceitam. Dentro da própria família, tem muita gente tá, que torceu o nariz pra minha filha. Muita gente que, se você via a olhadinha de um para outro, porque eu nunca tive problema em falar sobre ela, sobre como ela era. E hoje tem muita coisa acontecendo com essas mesmas pessoas que torceram o nariz, que Mas criticaram a você, minha como filha. mãe, já teve Se eu já sofri, preconceito ao apoiar sua filha, né? Também. já, assim, dentro, falando assim, sobre Como familiares. foi falar pra família sobre esse assunto? Pra mim foi muito tranquilo. Primeiro, porque é minha filha. Ela é minha. Quem tem que se preocupar com ela somos meu marido, minha filha, a Giovana e eu. Que até então morávamos todos juntos. Independente dela estar na casa dela, eu na minha e a Giovana em outro lugar. Continuamos uma família, a gente sempre vai ser unido nisso, tá? Então, quando eu contei para as pessoas, para os familiares em relação a ela, eu nunca contei esperando a aprovação deles. Eu sempre contei por contar. A partir de agora é uma menina, por favor, pronome, o nome, e é assim que ela tem que ser tratada. É lógico que a gente explica, porque também não precisa ser, né, assim, radical, mas a gente explica como aconteceu isso. A gente fala como acontece, como que é, embora saber como que é mesmo é só quem convive junto, né, que passa por isso junto. E nunca, assim, nunca sofri preconceito diretamente. Algumas pessoas falam que apoiam, mas ela faz uma postagem. Muita gente que fala que apoia não vai lá e não faz um comentário, talvez para não se expor, talvez porque ela só quer dizer perto da gente que apoia ou que tá tudo bem, né? Então eu vejo várias coisas que ela posta e familiar simplesmente ignora, não coloca lá. Ou outros, agora, ataques, eu já sofri vários ataques, inúmeros ataques, por ter alguma postagem dela e algumas pessoas entrarem com transfobia mesmo, coisas pesadas mesmo. Isso te incomoda muito ainda hoje, Pietra? Porque assim, a gente que tá na linha de frente, né, que a gente, principalmente você que é influenciadora, tal, né, outras pessoas que existe, né, com outros tipos de relação ou de outro tipo de coisa, não só a transição. Já estão acostumadas, às vezes, ali nos stories, que nem os artistas, dono de televisão, essas coisas, porque já está sempre alguém contra, assim, falando mal, sempre, né? Você ainda se incomoda com tudo isso? Ou você acaba não lendo tudo? Não dá para ler tudo, dá? Ou dá? Você consegue ter esse filtro? Como eu não é isso? consigo ler tudo. Os comentários, eles mexiam muito comigo. Um tempo atrás, eles mexiam muito mesmo, porque quando eu comecei a viralizar,
Eu recebi muitos ataques de várias pessoas de todos os lados. Derrubaram a minha primeira conta oficial do Instagram por denúncia. Fizeram um grupo de bolsonaristas no Facebook para organizarem mutirões para derrubarem todas as minhas redes sociais. E eu nem sabia, eu fui descobrir isso depois. Derrubaram meu Instagram, tentaram derrubar meu TikTok, tentaram derrubar meu Facebook. Enfim. E eu já tive que ler comentários de todos os tipos, de me chamando de homem pra baixo, de me ameaçando de morte pra cima, pessoas me mandando, tipo, descobrir onde você mora, falando que... Que é um tormento isso pra cabeça, né? Acredito sim. que eu isso já tenha li sido- muitos comentários Sim. também de pessoas falando assim, sempre falando do Bolsonaro, né? Eu espero muito que o Bolsonaro entre e aí acabe com a raça de vocês, e aí acabe com a sua raça, e que você realmente não passe da estatística. Porque a estatística de vida de uma pessoa trans no Brasil é de no máximo 35 anos. Entendeu? Então é uma coisa bem complicada. Eu acredito. E eu já ouvi E quando muito. os comentários eles são em relação a mim, hoje em dia, eu nem ligo mais. Eu falo, ai, amor, então tá bom. Porque não dá pra Ó, ficar perdendo tempo. Porque eu acho que eu quanto mais tô você fica em aqui, cima eu tô dali, mais vai feliz, eu deixando, me né? achei, me deixa aqui, deixa Os eu viver minha próprios vida. seguidores acabam te Agora, defendendo, né, ali nos sim, comentários, sim, né? É isso e que é até legal. demais. Agora, quando são comentários, até por isso que eu não suporto que revivam esse vídeo da minha mãe, porque falam muito dela. Aí, quando são comentários falando da minha família, Aí o negócio pega, né? aí o negócio vai pegar comigo. Certo. E Aí tem muito pega de falar que a comigo. culpa é minha. A Uhum. culpa é sua de você ter uma filha assim. Ou então você merece apanhar por apoiar ter uma filha Eu dessa. Seria entendo uma a vergonha. indignação de vocês. Mas um conselho que eu dou para esse tipo de assunto é o silêncio, né? Porque quando a pessoa quer te atacar e você dá corda pra pessoa, aí que ela vai te atacar mais ainda, né? Quando você Exato. para com o silêncio, você É que não é responde. o que Dói eu no coração, né? Que você faço. fica... É. Mas eu aprendi também nesses anos de convivência, a gente tem as nossas redes sociais aí da Nova Gazeta do Ipiranga, a gente recebe bastante crítica, a gente recebe... E eu no começo também ia Mas pra a cima, internet, sabe? ela é assim, a mas internet depois é eu assim, comecei a... nada nunca vai estar bom, É. vai ter sempre alguém, alguma coisa pra criticar. E depois eu Nunca comecei vai tá bom. a dizer o silêncio e achei que foi uma das melhor melhores coisas que resposta. tem. Bom, nosso programa tá quase chegando ao final e tanta coisa a gente pra falar, né? Sim. Mas agora eu quero entrar um pouco na sua intimidade. Posso? Pode. Né? Após a cirurgia, você já fez sexo, já Sim. transou, né? Tal. Sim. E pra você, como é que foi? Porque tem muitas perguntas, a gente recebe muitas perguntas aqui, Sim. né? Inclusive tem uma pergunta de pessoas aqui falando do esporte, por exemplo. Você é a favor da mulher trans nos jogos de futebol? Nossa, Nossa, muito legal. Isso eu queria ter Um falado ótimo antes. Eu lembro. ponto. Ótimo. Vamos lá. De internautas, Ótimo. né? Sim. Parabéns pela pergunta. Sim, eu sou a favor, sim, de pessoas trans nos esportes. Inclusive, eu só não continuei na ginástica olímpica por conta disso. Porque é o meu sonho e quem me conhece, quem me acompanha, sabe o talento que eu tenho para esse esporte, é o amor da minha vida. Sim, eu obviamente apoio, não só por ser trans, e sim porque a maioria das pessoas que vão contra pessoas trans nos esportes, elas não pesquisam, elas não sabem de nada. Então, tanto elas não pesquisam que hoje em dia tem mulheres cis sofrendo transfobia. Olha que nível o preconceito chegou. Entendeu? Pessoas que são cisgêneras sofrendo transfobia porque a sociedade acha que aquela mulher é forte demais para ser uma mulher. Entendeu? Igual aconteceu com uma lutadora aqui nos últimos casos das sim. Olimpíadas. Isso é um absurdo. Falar Então, assim... sobre a força, que é importante. Exato. Assim, Time de vôlei o que também eu tem vejo, uma, né? Tem. Aí, Maravilhosa. as pessoas me vêm com aquele argumento. Ela não tem força de mulher. Ela tem força de homem. Então, ela não pode, se ela quiser competir, ela tem que competir no masculino. Tá errado! Galera, tá errado. Toda mulher trans, principalmente as que tem silicone, cirurgia, nananã. Lembrando que, tá? Transição de gênero não é obrigatório você fazer terapia hormonal. Toma hormônio quem quer. O importante é como a pessoa se sente. Ela não tem que mudar alguma coisa nela pra ela ser o que ela quer, tá? Mas vamos lá. Pessoas trans que são do esporte, todas elas tomam hormônios. Então, pra você que tá vindo de casa, você não sabe,
a gente bloqueia a testosterona. Então, hoje em dia, minha mãe tem mais força que eu. Entendeu? Porque a gente bloqueia, então não tem... Não é só pela redesignação. Não, filha, mas não é só pela questão hormonal. Porque quem faz a cirurgia de redesignação, o testículo, ele é eliminado. Ele é Sim. transformado. Sim, mas antes então, da cirurgia... ele gera testosterona. Não, mas antes da cirurgia, tem a terapia hormonal. Sim. A cirurgia, ela é só um ponto, é um detalhe a mais da vida íntima da pessoa. Mas se aquela mulher trans, ela fizer a terapia hormonal, ela sendo operada ou não, ela não produz testosterona. Porque ela toma um bloqueador de testosterona. Então, não só a força muda muito, como o aspecto. Sim, do rosto, então, do corpo assim, muscular. Não existe isso de mulher trans quer competir e compete no masculino. Não existe isso. Então, as Não pessoas têm que existe se porque informar. a força, a musculatura, tudo de uma mulher trans que faz a TH, que é a terapia... TH? Esqueci. Que é a terapia hormonal. Tanta sigla, né? Que é a terapia hormonal. Ela tem os parâmetros iguais a de uma mulher cis. Legal. Então não tem Isso é essa importante. diferença. É legal essa... Porque aí outra coisa. Esporte, gente, é questão de dedicação. Entendeu? Sim, É dedicação. sim. Então, se você pegar uma mulher trans que não tem nada de testosterona, mas que faz academia e treina todo dia, e botar ela pra competir com uma mulher cis que faz um treino por semana, Ela vai ter mais força. quem que vai ganhar? Vai levar É bolada, questão de né? dedicação. Ou se for Não. o contrário também, se Sim. for uma cisgênero que treina muito, com uma menina trans que não Se treina... eu entrar hoje num ginásio da equipe feminina, com certeza não vou ver nenhuma mulher trans numa equipe feminina de ginástica. Sim. Se eu, hoje em dia, entrar num ginásio, todas as atletas vão estar o dobro do meu tamanho. Se elas me derem um tapa na cara, eu viro 3 dias. Eu amo vôlei. Entendi. Entendeu? Amo vôlei, amo. E tem a jogadora que eu esqueci o nome dela agora, porque são muitas coisas. E eu A Tiffany, da trans. A que é uma trans. né? amo, adoro. E o que acontece? É muito importante, e eu, pelo que eu andei sabendo, ela sofreu muita transfobia por isso. Só que se ela está lá, ela é digna de estar lá, obviamente, todos os exames, tudo contribuiu para que visse que não havia diferença. Porque ela poderia, sim, jogar de igual para igual com mulheres cis. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender que as pessoas fazem, assim, até, assim, comentários esdrúxulos. Ah, mas se não tem ovário, não é mulher. Se tem testículo, não é mulher. Sabe? Coisas para diminuir Isso é uma coisa mesmo. retrógrada, né? É uma coisa do passado, né? É passado, a gente... Essas verbalizações, a gente que não né? tem, Não tem Você mais até me porquê, fez essa né? pergunta do tipo, ai, você acha que as pessoas hoje em dia te olham diferente porque você é operada? Assim, não. Não, porque eu já li tanto comentário, eu já ouvi tanta coisa do tipo, ai, você fez, não é de fábrica, então continua sendo de mentira. Exato. Entendeu? Que nem um falou, tipo assim, eu sou apaixonada pela minha mulher, que tem tudo no lugar. Eu falei, porque ela é um Lego? Sabe? Então, as minhas tiradas são essas com as pessoas. E aí, entendeu? só que isso chega a ser bizarro, porque, por exemplo, eu já me deparei com muitos comentários de homens falando que eu não tinha útero, então eu poderia ter uma periquita, que eu tenho hoje, graças a Deus, Uma mas que vagina se eu não linda, tivesse, inclusive. amo muito, Linda. mas que se eu não tivesse útero, eu não seria mulher. Tá, então E aí entra o questionamento, as mulheres que tiveram câncer de útero e precisaram retirar o útero, elas são o que? Elas são homens? isso E aí- aí esses caras falam, sim, são isso aí homens. são- Isso chega a ser bizarro, É, entendeu? bizarro, O isso eu ia preconceito, falar. ele chega num nível absurdo. E aí cabe a gente absorver isso ou não. Por isso que eu falo que o silêncio, às vezes, é muito mais, uma Sim. resposta muito mais dada do que você querer rebater com alguma coisa. Sim. Aí voltando lá, eu quero falar um pouco da sua intimidade, que nós acabamos o programa, eu queria ter um programa mais falei com meus diretores aqui, né, o Pedrinho, o Moacir, eles ainda acham que 1 hora tá bom de programa, mas eu acho que a gente tinha que Não, eu acho que podia seguir, ter mais eu um acho, pouquinho. né, Pode mas seguir, por infelizmente nós, tudo agora, bem. é que a gente tem um horário e a Sim, gente, tem que né, cumprir. tem. Uhum. Mas eu vou trazer você outras vezes aqui, porque esse Claro. assunto é muito pertinente. Mas vamos falar um Sim. pouquinho mais da sua intimidade, né, com todo respeito e carinho, claro. Sim. Entre a vagina e o pênis, né? Que você tinha o pênis, agora tem a vagina na transição, tal, legal. Existe, você tem sensibilidade na hora de gozar, Sim. você goza, né? Um papo mais quente, mas porém é bom a gente também, né? Você tem 21 anos, né? Já transou após a sua transição. Sim. Você acha que depois da sua transição
a curiosidade masculina, ela veio à tona, tinha muita gente às vezes atrás de você, ou não, tá igual, porque você já era uma mulher. Olha, eu vou te falar Como uma coisa, na como verdade, que é? ele sumiu, viu? Hoje em dia eu namoro. Tá. Só que o que mais chama a atenção dos homens numa travesti é a feição feminina e o pênis. E o pênis, né? E aí, como eu tirei o que a maioria dos casados gostam, aí agora todo mundo a maré dá uma Sossegou. baixada, entendeu? Agora eu sou só mais uma, entendeu? Mas você tem essa sensibilidade Tem. hoje, Tem. né? Porque essas primeiras cirurgias você tirava completamente a sensibilidade, né? Que a gente Sim. tem relatos de Tem trans que tudo. não tinha. E você continua com sensibilidade. Tudo. Ele Você desconstrói. tem aquele tesão ainda que tem vem, tudo. tudo. Que legal. Ele desconstrói tudo pra construir tudo. Então, cada parte do pênis, ele A modernidade, ele né? Que molda bacana, né? pra Incrível. fazer a vagina. Então eu tenho O canal, os pequenos lábios, os a grandes uretra. lábios, canal, uretra, clitóris, tenho tudo. Que Lubrificação natural também. Ah, é? Inclusive, queria agradecer o Dr. Rodrigo, Divo, que é um excelente Rodrigo Tocaso. cirurgião, tá, fez gente? fez É o essa que me cirurgia. operou. Foi, porque a gente fez pelo convênio a questão da cirurgia, mas o médico foi à parte, né? Enfim. E o doutor Rodrigo, um excelente, competente doutor, super profissional, tem um conhecimento, assim, foi uma das coisas que me deixou mais tranquila, foi a questão da conversa que eu tive com ele. Ele desenhou, literalmente, como seria a cirurgia. Então, assim, mãos abençoadas, dedicação por parte dele. E aí, gratidão a esse médico que mudou a vida da minha filha. E hoje, graças a Deus, aquele meu medo de que ela se arrependesse ou algo do tipo, espero que continue assim. Eu vejo que ela se tornou muito mais feliz, muito mais completa, porque Acredito. ela puxava o Pra pênis, esconder. E você virou uma prendia. página da sua vida, né? Exato. Pra dar sentido à sua vida, não é? É. Acho que as E outra coisa as pessoas importante, precisam dar sentido à própria a vida, Sim. quando exato. elas estão realmente completas e Exato. satisfeitas Realizadas. com algo, né? Não só no seu Realizadas. caso, mas Sim. com a sua Qualquer com a pessoa, sua profissão. gay, né? lésbica, com sua cisgênero, posição, né? Acho uma que coisa que é importante, que eu sempre falo pra ela, é que eles usam muito o termo, e eu respeito, matei aquele menino, ou aquele nome morto. E eu falo pra ela, pra mim, eu como mãe, não faça isso. Porque Não, é mas porque graças faz parte àquele da história, né? Eu menininho, acho que tudo faz parte, né? graças àquele menininho que ela é o No que ela é começo, hoje. no começo sabe? isso foi uma conversa bem, assim, foi difícil pra eu ter com a minha mãe. Porque no começo, assim que eu transicionei, eu via muito essa coisa de nome morto, nome morto, nome morto. Então eu acabei indo junto no nome morto, entendeu? Só que aí a minha mãe, ela sentou, ela falou, olha, eu entendo, só que não vejo dessa forma. Aí a gente conversou. E é uma coisa que realmente entrou na minha cabeça. E graças a Deus que eu tenho a minha mãe. Porque eu consegui enxergar que eu não sou só a Pietra. Antes da Pietra, teve aquele menininho, entendeu? E eu só tô aqui hoje por conta dele. Então, assim, mulheres trans aí que estão em casa, seguidoras minhas, não pensem isso eu virei uma página da minha história, então aquela outra pessoa não existe mais. Não é assim. Agradeça, sabe? Seja grata, porque essa primeira pessoinha que passa as partes mais difíceis para as pessoas se tornarem o que elas são hoje, as trans, as mulheres trans. Assim como eu falei aqui da minha infância. Foi Sim. ele que passou por toda a homofobia, cresceu apanhando, Era cresceu tendo triste. xingado, era triste, teve que tomar pontos de briga porque apanhou e não sei o quê, pra eu estar aqui hoje. Então, se orgulhe do nome, se orgulhe de quem você foi, Eu realmente porque só não essa falo é a o meu pessoa. nome, Não, o sim. meu nome antigo, porque eu sei que isso pode me gerar muito problema. Exato. Mas é um nome que Deus sabe no meu coração, que tá no meu coração. Isso. Tá comigo e vai morrer comigo. Que eu Isso. amo. E é uma coisa que é muito louca da transição é que hoje em dia, eu vendo uma foto minha de antes, tipo, pequeno, parece que é uma criança. Tipo, não parece que sou eu. Parece que é uma criança à parte. Uhum. Como se ela tivesse se desprendido de mim e tivesse ficado lá, mas ao mesmo tempo aqui comigo, sabe? Eu não sei explicar. Mas é uma sensação muito boa e é uma sensação muito leve quando eu penso naquela criança que passou por coisas muito pesadas, mas que mesmo assim sempre foi feliz e que deu espaço pra Pietra nascer, entendeu? Tá, vamos
para finalizar aqui, vou deixar você dar suas considerações finais, você também, mas antes eu queria fazer uma pergunta que é bem relevante também. Qual o maior aprendizado que essa jornada trouxe para você? Ou para vocês, né? Porque é um conjunto, né? Mãe e Sim. filha, né? Apesar que esse assunto é bem... Hoje eu quis trazer essa questão familiar também, na questão da transição também, mas eu acho bem importante a gente ter esse tipo de conversa. Sim. E essa pergunta também eu acho tão importante, né? Sim, e Qual ela não é difícil de responder. Qual foi o maior aprendizado de tudo isso que você teve? O amor. E não é piegas dizer não, é o amor, a união, você querer ver a outra pessoa feliz e realizada. É você não julgar e você estender a mão. Porque não sou eu. Eu sou uma mulher cis, pra mim tá tudo bem. Mas pra ela não estava. Então, você precisa do quê da gente? A gente teve união, parceria, amor, dedicação, né? Então, isso só mostrou pra gente que quem tem essa base familiar, ou se você não encontra, às vezes, dentro da sua própria família, às vezes você tem alguém fora que possa fazer isso por você, isso uma coisa muito importante, assim, que a gente notou que... sabe quando você fala, não aconteceu nada pra gente saber o que mudaria entre nós? Essa seria uma situação que poderia mudar muita coisa entre nós. Poderia nos separar, criar problemas, e não. A única coisa que nos casou foi, vamos estudar a respeito, vamos aprender juntas, mas sozinha você nunca vai estar. E para finalizar, você como mãe, Sim. qual o conselho que você daria para as mães que estão assistindo, que está ali nesse momento de transição, ou está naquele momento de descoberta? Qual é o conselho que você daria para uma mãe dessa? Sim, que é normal, tá? É normal. Tem mães que não aceitam, porque às vezes as próprias mães até querem aceitar, mas tem um marido do lado que não deixa, ou algum familiar que não consegue ajudá-la, sabe? A abrir um pouco a mente, e aí ela às vezes com medo, né? Às vezes do parceiro, da família, do que vão achar, ela acaba indo na linha. Então não façam isso. Pense Apoia, em primeiro lugar no seu filho, na sua filha. É ali. O que vão pensar é problema deles, não é seu. Então, é normal ter medo, é normal ficar na negativa de início, mas escute, acompanhe, vá pesquisar. Muitas pessoas já me procuraram para falar sobre elas, porque os pais não queriam ouvir. Muitas pessoas já me procuraram para falar que como se eu poderia falar com os pais da pessoa, né, em relação a isso. E eu falei, me coloquei à disposição. Então, gente, primeiro de tudo, escute seus filhos, vão atrás, a cadeira tá descendo. E apoia, Vão né? atrás, e apoiar, é isso. Não tenha medo, não pense o que vão achar, pense no bem do seu filho. Tá certo. É isso. E você, lindona? Porque além de tudo, ela é lindíssima, Ela né? é linda, né? ela é Eu gatíssima. acompanhei todos vocês, né? Era, como menino, encantador, lindíssimo também. Eu sempre elogiava, né? Sempre um querido quando era menino, né? Eu tenho que falar, né? Não tem como, né? Desculpa, mas lindo, uma família digna, é super educado, né? Uma educação assim, mas tinha aquele brilho, né? Que a gente sabia que tinha alguma coisa diferente, né? E eu, como sempre fui homossexual, eu olhava, já tinha um olhar já, né? Já perceptivo, já, de tio, né? Que a gente sempre fomos amigos, né? E te vendo assim hoje, estou super feliz por você, né? Porque a gente tem que estar feliz pela pessoa também, né? É uma opção sua, é uma questão sua, é uma guerra sua, e que a gente realmente tem que apoiar, como tio, como amigo, como mãe, e tá tudo bem também. Como vizinho, não é? quem for. E aí, Pietra, quero agradecer, né, os seus esclarecimentos, a sua vinda aqui. Eu achei extremamente importante esse assunto. Foi maior do que as minhas expectativas, né? Queria ter um pouco mais de tempo para poder falar mais com isso, mas a gente vai criar mais para frente um outro tema, e eu queria que você viesse aqui para falar do dia a dia, né, da trans, né, com relação ao emprego, tal. E eu gostaria que agora você desse as suas considerações finais também, né, e desse um recado para quem está querendo fazer essa transição, para quem estava com dúvida, que tem dúvida, se faz com dúvida, se não faz, se tem certeza, não. Sim. E é pra gente encerrar esse nosso papo gostoso aqui. Sim. Bom, o que eu posso falar pra todo mundo
que pensem em fazer a transição e que vocês tenham certeza, porque é algo que não volta, é algo irreversível. Tem que ter certeza. Não é uma brincadeira. Não é só tomar um remédiozinho, não é só colocar um silicone. Tem muita coisa pela frente. Então, se vocês querem, vocês pesquisem e tenham certeza antes de tomar qualquer decisão. E se for realmente a decisão de transição de gênero, com médico, acompanhamento, tudo bonitinho, psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, tudo bonitinho. Acho que é isso. Pessoas trans também, mulheres trans que estão começando aí, estão no começo dessa vida, entendam quem tá ao redor de vocês também, tá? Vocês têm que entender. A gente tem que entender muito as pessoas que estão ao nosso redor também, porque não é uma transição só pra gente. É uma transição pra todo mundo que tá à nossa volta. Não é fácil. Do dia pra noite, uma pessoa simplesmente mudar como trata a gente. Então, tenham paciência, porque Coragem, né? Muita coragem, tenham né? paciência. Se vocês querem ser respeitadas, saibam respeitar. Respeitar o tempo das pessoas também, porque é tudo muito importante. Tá É certo. uma transição pra todo mundo, não é só pra gente. Tá certo. Que papo maravilhoso. Tenho certeza que vai ajudar muita Obrigada. gente a esclarecer tantas coisas, né? Acho que a Com gente tem muito mais pra certeza. falar. E olha, você sabe que, ó, gente, hoje eu acabei nem dando pausa no programa, né? Porque a gente tem os nossos colaboradores e eu vou falar rapidinho aqui de um dos nossos colaboradores, que é a Família Lino, né? Que é da Construir Engenharia, né? Você que aí mora no Ipiranga, na região aqui do bairro do Ipiranga, né? A engenharia construir, tem edifícios novos aqui no bairro, empreendimentos maravilhosos, né? E tem aqui, ó, Família Lino, né? Que é na Lino Coutinho, 2, 3 dormitórios. Acompanhe eles, tá? A rede é @construir engenharia, nós vamos colocar aqui para você, dar um apoio para eles, tá? E tem o colégio, né, da Unip aí, o colégio maravilhoso, né, que vem o EAD, você quer estudar à distância, a Unip tem vários cursos para vocês aí, e eles são grandes apoiadores da gente aqui, e através do nosso programa tem muitos alunos se formando lá no EAD, você que não tem tempo de ir para a escola, tal, então tem aqueles cursinhos bacanas lá, tem a @Unip, EAD aí, direitinho também, nós vamos colocar o arroba para vocês. É muito importante esses parceiros pra gente. É claro, para você que quer estudar, você quer ter uma casa nova aqui, o Ipiranga tá assim, ó, de coisas boas para vocês, tá? Gente, eu vou encerrar o nosso programa aqui, já dando um recadinho para vocês aí, as nossas redes sociais aí, principalmente a @Nova Gazeta do Ipiranga, tá sendo um canal, né, para as grandes pessoas aí, que esses grandes assaltos que estão ocorrendo dentro do nosso bairro, que não é só no nosso bairro, né? São outros bairros. Mas a gente, em especial, estamos dando os vídeos, colocando os vídeos aí, mostrando um assalto, em cima, e todo dia tem assalto, né? E para isso, então, eles estão promovendo aí uma manifestação que vai ser no dia 26 de maio, abril, maio, isso, dia 26 de maio, uma manifestação pacífica, tá? Então vocês que acompanham nossas redes sociais vão estar lá os posts, os dias, os horários direitinho, e é tão importante você fazer parte dessa manifestação pacífica, claro, né? Para a melhoria do nosso bairro, para que a gente seja ouvido aí, né? E para que essa violência acabe de uma vez por toda, né? A gente sabe que não é de um dia para a noite, mas depende da gente também fazer algo pelo nosso bairro, tá? No dia 26 de maio, tá? Vamos ter a manifestação pacífica aí contra os assaltos e roubos aqui do nosso grande bairro de Ipiranga. Então, meninas, mais uma vez, muito obrigado. O padrasto tá aqui no cantinho, veio acompanhar também. A família veio completa, né? Pai, né? Tá? Que lindo. Aí, melhor é isso. Muito que sem a participação dele e da minha outra filha Giovana não seria É. tão perfeito como foi. Beijão aqui, ó, pra Giovana, uma gracinha, né? Obrigada. Menina, Pedro, obrigado, amo. viu? Andréia, obrigado mais Imagina, uma vez. obrigada a você. E é isso aí, ó. Esse foi mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. E, ó, semana que vem nós estamos de volta, tá bom? Ó, super beijo pra vocês. Tchau, tchau.